Sou Leal Podcast, onde o diálogo vira resultado. Bom, alô, vamos começar agora o Sou Leal, o nosso podcast com o deputado federal Hugo Leal, hoje recebendo as representantes da FIRJ, passar a palavra para o nosso deputado para que possa apresentá-las. Alegria, Eduardo, alegria estar recebendo aqui a Júlia, a Soraya é a presidente da a FIRJ, né? A FIRJ, e que é a Associação da Fibromialgia no Rio de Janeiro, né? E a Júlia é a nossa diretora jurídica. E hoje nós vamos falar aqui no nosso podcast Sou Leal sobre fibromialgia, respeito, dignidade no tratamento e o estabelecimento a luta por políticas públicas. É muito importante que nós possamos ouvir exatamente quem está no dia a dia, quem ouve, a própria associação aqui. E o Eduardo, nosso Eduardo Bloch, que já foi vereador lá em Petrópolis, tem uma longa trajetória também nessa pauta, e nós estamos aqui colocando o nosso mandato à disposição para esse debate, não só por causa da Lei 15.176, mas também, né, pelo desdobramento das ações que serão muito importantes para todos nós, para todas as pessoas que estão acompanhando essa pauta. Então, Eduardo, eu acho que hoje aqui, mais do que nós falarmos, quem tem que falar são elas, né? Tanto isso. A Soraya quanto a Júlia. E eu já passo aqui essa nossa pergunta aqui, Soraya, assim, como é que surgiu a iniciativa de criar essa entidade para poder você falar um pouco da sua dor, e transmitir isso para as outras pessoas? Me fala um pouquinho desse início, desse trabalho dessa entidade e depois dessa luta, né? Que é poder esclarecer para as pessoas o que é a fibromialgia. Na verdade, a associação surgiu da nossa dor, né? Da necessidade da gente buscar políticas públicas, né? Os nossos direitos, reconhecimento que o que a gente tem é invisível. A fibromialgia é uma síndrome invisível, né? Quem olha para a gente não imagina o que a gente sente, só quem sente mesmo é que sabe. Então, se a gente não falar, se a gente não der voz às pessoas que sentem isso, né, ninguém vai entender, nem os próprios familiares, né? Muitas pessoas passam por isso, né, dentro de casa, porque as pessoas não conseguem entender. Olha, parece que a gente está bem, às vezes a gente até está bem, mas daqui a 10 minutos a gente já está totalmente diferente, né? São dores generalizadas, né? E difusas, nunca é só num lugar. Então, se você me perguntar agora o que eu estou sentindo, daqui a 10 minutos já mudou, né? Então, é bem complexo. E a associação surgiu disso, né? De nós, pessoas com fibromialgia, que nos unimos para dar voz a essas pessoas. Então, até para quem está nos acompanhando aqui entender, a gente costuma dizer, eu não sou médico, nem o Eduardo, mas a gente tem, assim, a minha autoridade vem exatamente de estabelecimento dessas políticas públicas, a gente poder dar voz a quem efetivamente não tem voz no parlamento, nas políticas públicas nacionais, principalmente. E é interessante porque a fibromialgia já vem aí sendo diagnosticada há muitos anos, mas é pouco conhecida, né? É impressionante que as pessoas conhecem pouco e às vezes alguns profissionais ainda resistem a fazer esse reconhecimento. Um profissional que atua nesse segmento é um reumatologista, né? Ou aquele que trabalha nesse segmento. Quando a pessoa quem é o responsável por dar esse diagnóstico inicialmente na fibromialgia? Quando você detecta, porque eu imagino, e até nós chegarmos na Lei 15.176, demorou muito para as pessoas interpretarem, entenderem. Então, quem seria o primeiro profissional a dar esse diagnóstico para vocês? O laudo geralmente é dado pelo reumatologista, mas não é específico para ele. Qualquer outro médico que tenha conhecimento sobre fibromialgia pode dar esse laudo. Mas o que acontece? Para chegar ao laudo, nós precisamos passar por uma série de especialistas para investigação, se a gente não tem uma outra causa para aquela dor, porque não é só dor, a fibromialgia, né? Nós temos declínio cognitivo, disfunções
Tem as questões mesmo psicológicas, Sim. emocionais. Então, é um quadro... Gastrointestinal. É um quadro muito amplo. E aí, tem até uma discussão hoje em dia no Conselho de Medicina que era direcionada ao reumatologista, mas Isso. hoje em dia já está desmistificado e outras especialidades já são capazes de diagnosticar através de um protocolo. Tem um protocolo internacional que ele tem os pontos específicos que precisam ser avaliados, não somente exames de sangue, etc., não somente exames clínicos, mas também pontos na consulta que são avaliados, e então outras especialidades também conseguem diagnosticar. E essa é uma das questões que a gente até trata sobre a necessidade de ampliação do conhecimento. Exatamente. Então, Eduardo, eu fiz essa pergunta para elas porque na audiência pública nós tivemos a oportunidade de participar. Assim, o foco, os profissionais que falaram, pelo menos 2 que eu acompanhei atentamente, eram reumatologistas. Assim, me parece que é muito pouco, eu estou falando aqui não como profissional, mas como um observador externo e alguém que viu ali na complexidade, nas pessoas que estavam ali demandando, quer dizer, muito pouco para o reumatologista identificar, porque é uma situação muito mais complexa. É multifatorial. Exatamente, é multifatorial. Assim, e ela tem um lado físico, né, da dor, e tem um lado emocional, que isso atinge diretamente as mulheres, obviamente, excepcionalmente homens que têm fibromialgia, e isso acaba incapacitando. E eu percebi isso, que apesar do profissional reumatologista ser uma referência, ele não enxerga, não é ele efetivamente a principal pessoa a dar o diagnóstico. Então eu vi que ali a situação é muito mais complexa. De extrema sensibilidade seu comentário, deputado, porque realmente é o que na prática acontece. A classe em si, o Conselho de Medicina, ele já tem entendido que o reumatologista por si só não é o essencial para o diagnóstico. Precisa ser um tratamento conjunto, porque não adianta o reumatologista falar que você precisa tomar a pregabalina. Sim, se o seu corpo não se adapta com a pregabalina, o ortopedista te passou um outro remédio, e aí a psicóloga precisa que você entre com um antidepressivo que não combina. Então a gente precisa realmente de um tratamento conjunto e bem atenção para essa questão multifatorial. Então, eu acho que essa questão multidisciplinar, assim, ela é essencial para poder entender o problema. Enquanto você não tiver um diagnóstico correto, vai ser vários tratamentos. Exatamente. E aí essa multiplicidade de tratamento, ao invés de colaborar, prejudica. A fibromialgia ela não é analisada isoladamente, ela é conjunto de situações que podem ocasionar ou que a fibromialgia ocasiona esse conjunto. Então, é uma via de mão dupla sempre. Mas, doutora, assim, os desafios são muitos. E eu percebi, trabalhando com as pessoas com fibromialgia lá da minha cidade, de Petrópolis, né? Quando eu fui eleito vereador, eu fui procurado por um grupo de mulheres que me pediu ajuda para legislar em favor da causa. E eu entendi, trabalhando com esse grupo de mulheres, que os desafios começam, às vezes, dentro de casa. Deputado. Sim, claro. Dentro de casa, às vezes é um preconceito grande. Quando a pessoa começa, não, estou com muita dor, estou com muita depressão, aí a pessoa vai assim, isso é frescura. É a primeira palavra, a primeiro confronto que você tem, às vezes é dentro de casa. Eu não tenho isso, tive isso, a minha sogra tem fibromialgia, mas a convivência ali, ela está fazendo tratamento diagnosticado. Mas a primeira impressão que dá, está fazendo corpo mole. Parece preguiça. Parece preguiça. Não quer trabalhar. Então, assim, a dor é real. Sim. E o tratamento também tem que ser real. O reconhecimento tem que ser real. Eu acho que assim, o maior desafio não é só da pessoa que tem a síndrome, mas é de todos, dos profissionais. Eu acho que profissionais do ponto de vista da multidisciplinaridade que tem, mas também das pessoas que... O convívio próximo. O convívio próximo. Eu tive a oportunidade de falar na audiência que eu fico imaginando agora com a lei 15.176, que nós voltamos fazendo reconhecimento de pessoa com deficiência, como é que vai ser a interpretação agora do perito do INSS, do perito que faz o afastamento. Já tem uma barreira hoje em dia. Tem hoje uma indisposição em poder fazer essa análise. Como é que isso desdobra, doutora Júlia, você, do ponto de vista legal? Deputada, é bem complicado, porque a gente já tem realmente um preconceito gerado sobre a fibromialgia e ela não vem sendo trabalhada da forma que nós esperamos. Nós fazemos a nossa parte de trazer o conhecimento, de levar
a desmistificação dos sintomas. A população hoje em dia reconhece melhor os sintomas da fibromialgia, mas é o que a gente fala, não adianta que as pessoas, a população em si entenda, e o perito, que é formado, que ele precisa estar ali para avaliar de acordo com os critérios médicos, não considere uma doença que já existe há muito tempo. Então, a gente lida muito com essa questão da perícia no INSS. Ela é, sim, desmistificada diariamente, mas não chegou ao ponto de que nós precisamos que seja validada. Não adianta, assim, a gente até conversa na FIRJ, que o INSS em si reconhece, sim, a fibromialgia. Se você olhar uma perícia, o laudo está ali. A paciente trouxe o CID da fibromialgia, da depressão generalizada, da ansiedade. Tá ali, tá escrito. Mas ele não reconhece que aquilo a incapacita para o dia a dia. Ou às vezes ele não reconhece que a incapacidade não é só para o trabalho. A pessoa que é dona de casa, que faz as atividades domésticas, ela está incapaz para fazer a atividade principal da vida dela, que é a atividade doméstica. Então ainda tem muito a se percorrer com a capacitação dos peritos. Porque não adianta um médico, o perito, reconhecer que a doença existe, mas não reconhecer o descorrer dela no dia a dia. Então, a gente precisa muito lidar com essa parte também da perícia no INSS e do reconhecimento prático, porque o reconhecimento médico existe. A gente precisa do reconhecimento prático. Mas isso, doutora, vem de encontro à Lei 4331 do deputado federal Guleal, que tira do perito do INSS o poder de cortar o BPC, mais que isso. Esse projeto é essencial. Além de tirar do perito o poder, ele, no caso, né, se ele cortar sem critério, sem responsabilidade, ele é responsabilizado por isso. Né? E dá à pessoa que recebe o BPC a oportunidade de recorrer, não só internamente, né, deputada, no INSS, como depois na justiça, sem perder, porque aonde está ali o desespero? E muitas pessoas acabam entrando em depressão, né, por diversos, agrava muito. por Já sai diversos de lá motivos. Sim, porque a pessoa não pode trabalhar, a pessoa muitas vezes não tem uma renda, não tem como manter a sua família, perde o seu benefício, né, não tem a sua condição reconhecida. Acho importante, deputado, explicar um pouquinho o que motivou a fazer essa lei. Porque essa lei, e eu tenho explicado para as pessoas com fibromialgia, que vem de encontro ao interesse dessa causa, que é fundamental para a gente. Porque a partir de 2026, vocês que sofrem com a fibromialgia vão enfrentar isso no INSS. Isso está provado, está comprovado. São mais de 70 mil benefícios que já foram cortados. Até hoje a gente lida muito com a fibromialgia no âmbito do auxílio-doença, da incapacidade temporária ou permanente. Mas a gente ainda não lidou especificamente na questão da deficiência, que já vem sido tratada pelo TEA, né? A gente já tem todo esse desgaste do TEA, porque como que você mostra, tem muitos laudos de TEA, assim, entrando um pouco no assunto, que o perito fala que a criança não está incapaz, mas você não está lidando com a incapacidade de uma criança, você está lidando com a deficiência, é totalmente diferente. Então, a gente vai ter muito essa luta com a fibromialgia agora. E um laudo permanente. O laudo permanente, a gente trata muito sobre isso também. Porque a gente não vai estar falando de uma questão que vai ter cura. A gente vai estar falando de uma questão que já é realidade, já é diagnosticada, e você está tratando do momento. Agora, na questão da deficiência, do LOAS e do BPC, para a fibromialgia vai ter um passo muito importante, porque o reconhecimento federal vai demonstrar que existe, sim, a previsão de que ela é uma deficiência, e você não precisa mais provar que você tem essa condição. Ela já está provada, a gente precisa agora provar o laudo biopsicossocial, a atividade do dia a dia, a questão de como está atualmente o posicionamento, a medicação, etc. Mas a existência da deficiência já está comprovada com a lei. A gente precisa agora lidar com o regulamento. Soraya, me fala uma coisa aqui. Vocês, eu lembro que na audiência pública vocês apresentaram a mim também vários relatos de pessoas que foram que eram recebidas tanto pela perícia médica do auxílio-doença. Imagino que também dos benefícios ainda vai ser um debate muito grande. E eu acho que tinha um listado lá, mais de 2.000 reclamações, né? Me dá um resumo aí, o que poderia ser aqui dentro do nosso podcast aqui, o que seria mais importante que você gostaria de trazer aqui, que foi a dor dessas pessoas, né? Além da dor da própria fibromialgia. A maioria das pessoas exigem o principal, que é o respeito. Sim. Porque você já vai naquela condição para você pedir um auxílio, porque você não tem condição de trabalhar como as outras pessoas, você mal consegue
lavar uma louça, passar uma vassoura em casa, cuidar de um filho, pegar um filho no colo. Então, são muitas limitações que já vão tirando a nossa autoestima, já vão tirando a nossa felicidade diária. E aí você chegar lá, você ter que passar por todo laudo médico, né, exames e tudo mais. Aí você chega lá, você tem que provar, você tem lá uma pastinha com tudo comprovando o que você tem e você simplesmente chega lá e é desrespeitado, eles riem ou fala que você é fresca ou que você está com preguiça, que não quer trabalhar. As pessoas saem de lá, a gente já ouviu muitos relatos de pessoas querendo tirar a vida. Sim. Porque eu não tenho mais para onde correr, foi a minha última, sabe? O Eduardo bem pontuou, a pessoa já não tem mais renda, ela não tem o que fazer, ela não sabe como voltar para casa e explicar que não consegue pagar o aluguel há 6 meses, ela não tem mais o que pedir, então ela realmente perde a subsistência, ela não tem dignidade para viver. E só para a gente fazer um link aqui, né? Porque ela pode estar na atividade privada, né? Pode estar numa empresa, pode estar empregada, pode estar, como você falou, dedicada ali aos serviços internos de casa, mas de qualquer forma ela foi apresentada essa síndrome, e apresentando a síndrome daria a ela ou a possibilidade do auxílio-doença durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses que for, ou a própria renovação dele. Eu vi isso, eu assisti depoimentos também nesse sentido com relação ao auxílio-doença e com relação a benefícios, quer dizer, existe algum caso de laudo permanente para a fibromialgia que também tem sido desrespeitado ou, inclusive, para a questão de recebimento de benefícios? Na prática, o INSS não considera a existência de um laudo definitivo. Nunca. Eles, inclusive, não aceitam laudos com menos de 3 meses. Não existe uma regra que diga que o laudo precisa ter menos de 3 meses, mas eles não aceitam. Simplesmente, esse laudo está velho. Esse exame aqui tem muito tempo. Essa medicação, você está tomando essa medicação há 6 meses e não mudou a medicação? Não, tem alguma coisa de errado. Eles questionam até a continuidade da medicação da pessoa com fibromialgia. É um desrespeito sem tamanho. Isso aí que eu acho que é o fator mais grave, que eu digo menos do que assim, ele está ali de má vontade, mas também pelo não conhecimento, pelo desconhecimento do técnico. Exatamente. Falta de que ele informação. Não é para ele mais fácil chegar e negar. E o que eu tenho visto que mais me surpreende nesses últimos meses, 4, 5 meses, que a gente tem discutido também a questão do TEA, dos laudos permanentes. Tivemos que fazer uma lei dizendo que não pode fazer revisão de laudo permanente, não pode chamar ninguém que tem laudo permanente. Tivemos que entrar no Ministério Público, já tivemos audiência lá com o Ministério da Previdência, com o INSS, para poder comprovar isso. Gente, o que tiver é que o INSS reconheceu que ele é falho. Ele reconheceu na audiência, reconheceu dizendo que nós temos falhas assim, e a gente não tem mais condição de saber se o laudo dessa criança, do adolescente, da pessoa é permanente ou não, quando a gente não tem registro disso. Então, aí vocês chamam todo mundo e quando você descobre, então, quando a gente descobre, mas veja bem, nós estamos conversando aqui, eu falei lá na sala do Procurador de Justiça lá do Distrito Federal, mas nós estamos conversando aqui. Tudo bem, nenhum de nós aqui está envolvido diretamente no assunto. Você pega um perito, ele está meio afetado no dia dele, fala, eu acho que esse laudo, ele questiona o laudo permanente. Pronto, ele suspendeu, acabou. É isso que nós entramos. Não tem um mecanismo de defesa, de defesa, exatamente isso. Não tem uma verificação, segunda verificação. O que ficou mais crítico para mim, e é uma coisa que tem me trazido maior indignação, é porque, como disse aqui, ele pega, faz aquela a avaliação dele e suspende de imediato. E no momento da perícia. Isso é totalmente inconstitucional. Nós estamos tentando exatamente aprovar o projeto PL 4341 para poder dar à pessoa o processo administrativo, devido processo legal, esse debate interno. É o que nós estamos desejando, porque esse corte de imediato... E outra coisa, o que eu fiquei sabendo lá dentro do INSS, eles têm metas a serem batidas, então eles têm que cortar benefícios. Oficialmente isso é falado cotidianamente, mas oficialmente não é divulgado. Mas sim, porque nós estamos com déficit na Previdência. Mas o déficit da Previdência é do BPC? Não é do BPC. O BPC ainda é a parte menor, você tem outro, você pode buscar.
Ali estavam acontecendo fraudes, escândalos dentro do INSS, que não tinha nada a ver com o BPC, não tinha nada a ver com a aposentadoria. Esse ponto do orçamento e do déficit, da falência da INSS é um ponto que eu peço e imploro todo dia para que seja disseminado esse conhecimento de que o orçamento que eles dizem que está em déficit, que está em falta, que vai falir o INSS, não é propriamente da INSS. Não. Existe o somatório da questão do BPC, existe o somatório do auxílio dos pescadores, do... Defeso. Exatamente, do seguro-defeso. Então, a gente precisa disseminar. E outra coisa, aproveitando o gancho da Previdência, essa questão da cessação no momento da perícia, que já é um absurdo tremendo, a gente precisa pontuar também que o INSS diariamente, eu digo diariamente porque as portarias são publicadas diariamente, ele muda os requisitos para pedir novos benefícios. É isso mesmo. Hoje, se eu não me engano, hoje ou ontem, saiu uma portaria alterando de que o benefício por ateste médico, que é o benefício que é avaliado por robô, ele pode ser concedido por 60 dias. Só que semana passada ele tinha saído uma portaria dizendo que era só 30 dias. E antes eram 90 dias. Então, nem eles sabem o que eles estão impondo como regra. Nós precisamos de um limite. E uma outra questão muito importante é que essas portarias, inclusive, elas desrespeitam a própria lei orgânica. Sim. Ela não respeita a própria lei, porque a lei em momento nenhum diz, por exemplo, que o benefício, após ser cessado, você precisa esperar 30 dias para pedir novamente. É um requisito do INSS. Aí eles mudam. Antes eram 30 dias, você tinha que ficar 30 dias sem benefício para pedir novamente. Aí agora são 15. Daqui a uma semana eles vão colocar que é 30 novamente, porque em alguma meta deles, eles precisam ganhar esses 30 dias. Surreal, né? Diariamente a gente se revolta, é uma revolta. Eu até me extrapolo um pouco quando eu falo desse assunto, porque é um assunto porque que incomoda esse assunto da barreira para o novo pedido não chegou a lugar nenhum ainda. Eu não vejo juristas, eu não vejo advogados levando esse assunto ainda, porque não existe previsão legal. Não existe. Você esperar 30 dias sem dinheiro para daqui a 30 dias fazer um novo pedido e ainda esperar mais 60 para uma perícia, porque a perícia, em tese, não pode ultrapassar 30 dias. Mas a gente tem pessoas que pediram a perícia agora que só tem para janeiro. Como é que a pessoa resolve a vida? Ela já está 30 dias sem... Olha só, nós estamos falando sobre fibromialgia, que já é uma síndrome complexa, que demanda uma série de... Deprimente, dolorosa, literalmente. E de multidisciplinar. Não, que machuca o corpo e o psicológico. Exatamente, que atinge assim, a alma, né? Literalmente a alma. Porque a pessoa fica incapacitada. E assim, aí parece que essa incapacidade não há o reconhecimento. E ainda mais pegam o INSS no momento em que ele está querendo fazer uma limpa. E as pessoas se preparam psicologicamente, né, para passar por uma perícia. É um sofrimento. E chega lá e fala, tamanho. O perito nem olhou para mim. E muitas vezes a perícia não é marcada na cidade da pessoa. Não. Também. Às vezes a pessoa tem que se deslocar sem ter condições, porque... Supostamente, é um eles absurdo. informam que é possível pedir um recurso após fazer a perícia por você ter ido a um local que você não tinha dinheiro. Como advogada previdenciarista, eu nunca vi ninguém receber esse Ninguém esse sabe auxílio. disso também. Eu nunca vi. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala de fibromialgia, tudo é importante. Né? A gente acabou avançando para a questão do INSS, para a questão do conhecimento médico, do conhecimento dos peritos. Mas quando eu comecei a trabalhar com pessoas com fibromialgia, uma das coisas que me chamou a atenção foi o desconhecimento geral da população, né? da família, dos amigos. Porque a gente começa a ver que isso dói demais. Como a Soraya disse aqui, tem gente que sai dali pensando em suicídio. Suicídio, sabe? Claro. Que não é compreendido. É uma descrença gigante de quem você mais ama. Eu conheci uma senhora que ela foi abandonada pelo marido, ela foi abandonada por 2 dos 3 filhos. E aí eu entendi, deputado, porque muitas vezes no período que eu fiquei lá, nos últimos 4 anos como vereador, eu sempre tinha uma resistência muito grande a essas leis de conscientização. Sim. Eu queria fazer leis, né? Como essa que o deputado fez, que já vai cortar o poder do perito do INSS, já tem 363 assinaturas de deputado e já vai entrar em regime de urgência. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com a efetividade. Mas ali eu entendi que conscientização também é importante. É importante. A gente conversou sobre a audiência pública, nós conversamos, inclusive, com o deputado, que também a questão da Lei 15.176, ela vai passar a valer agora em janeiro, a partir da questão toda da biopsicossocial.
E ela vai trazer muitos direitos, realmente, às pessoas com fibromialgia. Mas esses direitos, eles também não são tão bem vistos pela população geral. Nós sofremos diariamente preconceitos por estar na fila e a pessoa te olhar de cima a baixo e falar, ué, Que cadê deficiência essa que você deficiência? tem? É isso. Exatamente. Eu estava em viagem essa semana, precisei utilizar o crachazinho e eu fui olhada desse jeito. Eu falei, não, você não vai achar deficiência, não, você tem que sentir. E aí a pessoa ficou sem graça completamente. A gente acaba tendo que revidar nessa moeda. A importância do cordão do girassol. Exatamente. Né? Eu estava Foi com o vetado cordão. agora Conscientização. pelo presidente Eu da estava com o República, cordão. né, que seria distribuído pelo SUS, mas o Lula, infelizmente, É. vetou. Né? A gente espera, se Deus quiser, a Câmara vai conseguir derrubar Mas a esse gente veto. conversa muito com a questão da Mas distribuição do cordão é só uma também. parte, tá, doutora? Porque tem a carteirinha. Lá em Petrópolis nós temos a emissão da carteirinha da pessoa com Você precisa fibromialgia, provar que dá tem. direito... Porque a questão a do cordão prioridade, também até no chega atendimento no- do SUS e tudo mais. Chega no conhecimento, porque assim, a gente usa o cordão. Mas a pessoa que está ali de fora, às vezes, ela não sabe o que o cordão significa. Ah, É só acha isso. que é um Entra a cordão bonitinho. conscientização. É. Entra a conscientização. A gente precisa, Exatamente. sim, na fibromialgia, lidar, obviamente, junto com a questão prática, mas a gente precisa muito disseminar o conhecimento para que, quando chegar o direito, a gente não receba tantas críticas como a gente vem recebendo. Então, o trabalho principal da FIRG, hoje em dia, é levar conhecimento. A gente chega nos locais e, quando a gente fala sobre a fibromialgia, a gente já ouve, minha prima tem, minha muita gente. vizinha Sim, teve sim, um você vai- diagnóstico. você Sempre vai tem ver. alguém que Sempre tem conhece. alguém. Porque a gente Sempre não tem. tinha esse conhecimento, a gente não tinha Ou essa tem ideia. alguém que fala assim, a gente tem uma listinha, né, de sintomas, geralmente, que é bem típico da Sim. fibromialgia, a pessoa fala, eu tenho isso tudo. Será? Eu não sabia. Será que eu tenho Nossa. isso? Vou investigar. Muitas vezes a pessoa não sabe. As Não pe- sabe. Tem muita Ela gente só que nem normaliza- nunca ouviu falar. Normaliza a dor. É. E Eu já cheguei... principalmente mulheres, né? Que as mulheres, elas já têm a tendência a se sobrecarregar. É. Então, você vai falando, é coisa da minha Tem que cabeça. aguentar, é. Ou ouve todo mundo falando, né, deputado, que é frescura, e você acaba aceitando que é frescura. E aí, nesse depoimento, Soraya, a pessoa fala com você, quando ela vai ver ali o O check, ela vai dando vai check, falando né? assim, identifica, né? Opa, Identifica. aí eu acho que eu também tenho. Aí ela vai aí que ela vai ter que buscar. Eu acho que esse papel da FIRG, o papel da conscientização, O Eduardo trouxe exatamente um ponto importantíssimo. É o primeiro ponto. A gente, antes de falar de tudo, a gente fala da primeiro conscientização. ponto. É isso. Pois E Porque a o gente desconhecimento bate é muito bem na grande. tecla da investigação, porque muita gente fala assim, eu sinto dor. Ah. Eu também tenho muita dor, eu acho que eu tenho. Olha, não é bem isso, tem que investigar. Não, e aí tem um Fibromialgia gancho não é só com o dor. que está acontecendo graças a essa aproximação do mandato do Hugo Leal com vocês, né? Que é o projeto das clínicas da dor. sim, então a gente ia É, chegar Esse lá. projeto Por é todo- especial. Ia chegar lá. É fundamental, porque é o que você está dizendo. Você sente, você tem os sintomas, mas você não consegue o diagnóstico porque passa novamente, pelo que a gente falou aqui, o desconhecimento mesmo na classe médica. Muitos não Eu têm posso esse falar da minha conhecimento. experiência, Você não tem um do lugar meu especializado diagnóstico. pra ir. Que eu nasci com todos esses sintomas, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe sempre me levou em todos os médicos, minha mãe era da área da saúde, ela cansou de investigar, já fiquei internada, fazendo exames e tudo mais, minha vida inteira. Só fui diagnosticada com 36 anos. E dentro de uma clínica, o que aconteceu? Eu ia numa médica, ia na outra, sempre na mesma clínica. E elas conversavam, né? Tem aquele Caso. sistema que aquele troca. caso. Aquele informação. caso. Não, eu fiz todos os exames de todas as especialidades. E elas foram passando, não, então se não for, você vai aqui. Mas eu já imagino o que você tem, já imagino. E eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar. E foi passando, até que elas me falaram assim, olha, eu acho que já fechou o seu diagnóstico, mas vai agora para reumatologista para fechar realmente, porque geralmente esse diagnóstico vem da reumatologia. E aí passei por todos os exames e ela me examinou e tudo mais, e ela fechou o diagnóstico. Então, essa importância de ter uma clínica que os profissionais se conversam, né? Que tem aquela troca de informações, todos eles estão trabalhando, os exames estão rodando ali dentro e tem aquele atendimento, aquele olhar, né? Para aquela pessoa multidisciplinar. O deputado, como que é esse projeto da Clínica da Dor? Então, Vamos entrar no assunto. Explica pra A gente, menina dos doutor. nossos olhos. Não, Tá assim, todo mundo esperando. essa deputado. discussão, né, a gente apresentou o projeto exatamente no desdobramento da conversa, né, com as pessoas com fibromialgia e
tentar fechar o diagnóstico. E para poder fazer isso, eu também tive a oportunidade de conhecer uma profissional lá em Itatiaia, até ela também atua com o pessoal da fibromialgia, ela é fisioterapeuta e também foi diagnosticada com fibromialgia. Fantástico o trabalho dela, a doutora Paula. E, assim, a necessidade exatamente do que vocês falaram. Então, como é que você poderia construir um cenário, né, um ambiente em que alguém pudesse parar e dedicar a uma lógica de estudar a fibromialgia e fazer essa conectividade com a multidisciplinaridade de ações, ou seja, de médicos, de tratamentos? Então, a gente pensou, a gente tem uma experiência muito positiva com os hospitais universitários, né? Aqui no Rio de Janeiro você tem o Hospital do Fundão, né, o Clementino Fraga, você tem o Antônio Pedro, que é lá da UF de Niterói, você tem o Gafegrini, que é da Unirio. Então, são hospitais já reconhecidos. A UERJ também tem um hospital universitário, que é o Pedro Ernesto. E lá, a vantagem dos hospitais universitários é que você tem as clínicas médicas ali dentro. Então, os hospitais universitários podem ser o grande manancial eles já são manancial de conhecimento, de pesquisa, e eles já têm essa característica de você conviver com várias linhas de frente, várias linhas de pesquisa. Eles têm esse interesse, exatamente, né? Eles gostam disso, eles fazem isso. Então, novidade. a ideia de criar era exatamente dar esse impulso, né? A gente tem dialogado lá com o Ministério, isso também a gente teve um retorno do Ministério da Saúde também como uma proposta interessante, e partir desses hospitais universitários, a gente começar a desenvolver assim, núcleos, né? Eu acho que aqui, salvo engano, aqui na UERJ já tem um núcleo que estuda a dor. Tem um trabalho. A dor, sobre a dor, né? Alguns hospitais já trabalham essa questão da dor, e aí dentro dessa questão da dor, da clínica da dor, a gente podia aí fazer um espectro exatamente setorizar, porque é isso que precisa, ter a visão de vários profissionais. É o que a Soraya falou aqui, que ela foi numa clínica médica, uma médica conversava com a outra, a reumatologista falava com a outra médica, da dor, o outro falava com a área da psicologia, da psiquiatria. Aí vai entendendo, fecha o diagnóstico. Aí faz e eu ia sentido. pontuar exatamente que a Soraya ainda deu um exemplo de que a gente fala um privilégio, porque ela pôde estar no mesmo lugar, porque as pessoas elas recebem um encaminhamento para a reumatologia daqui a 6 meses na Zona Sul, aí daqui a 7 meses ela vai no ortopedista lá na Baixada, daqui a 7 meses ela vai ali na Tijuca, e aí ela tem que ficar se desdobrando sem dinheiro da passagem, sem condição física. Então, assim, o centro é essencial justamente para o bem-estar da pessoa que está buscando esse diagnóstico. E a gente tem muitas outras, algumas matérias nesse sentido, que os hospitais acabaram se especializando e dando diagnóstico, e o diagnóstico foi aprimorando, né? Eu posso citar aqui no Rio de Janeiro, o Hospital Gafregini foi uma referência no combate à AIDS, né? AIDS. Porque cada vez você vai exatamente, você foi especializando todas a química, né? Todo o trabalho profissional de farmacologia também foi desenvolvido através dos tratamentos no hospital universitário, no Gafregini. Porque o investimento na pesquisa, no tratamento, no diagnóstico, ele está conjunto. Exatamente. Você vê na prática o resultado do que você está fazendo. Não, e é importante a gente frisar aqui que a Clínica da Dor não é um projeto apenas para fibromialgia. Não. Dores crônicas. Dor crônica. Até porque o projeto é mais amplo. Aliás, vamos lembrar isso também, né? Que a Lei 15.176, a fibromialgia é uma das linhas síndromes. É uma das síndromes que fadiga crônica, exatamente. etc. A gente tem porque a gente usa a fibro como um ponto mais focal justamente por ter mais visibilidade, porque nós nos unimos muito. E o número de diagnóstico também é muito maior. Exatamente. Nós tivemos uma união muito forte e recente, mas a gente precisa tratar de outras dores que ainda não chegaram nesse diagnóstico, que tem dores que são totalmente difusas e não são propriamente a fibromialgia. Por exemplo, antes de chegar na fibromialgia, eu tive o diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos. Ninguém conhece. Sim, e é justamente uma dor também invisível que você olha e fala, mas é uma coisa legal você ter as articulações mais movimentadas, exatamente. E não, é uma dor que toda hora você está lesionado, é uma dor que toda hora você sofre uma lesão de ligamento, você tem uma tendência a sentir muitas dores que não são tratadas como qualquer outra questão.
Então, não necessariamente a fibromialgia, mas a gente fala de todos os tipos de dores A gente crônicas. costuma falar que essa lesão é a lesão dos ginastas. Que quem faz ginástica olímpica, faz ginástica, porque é uma lesão... Porque a pessoa, quando você olha uma ginasta fazendo ginástica, parece que ela é maleável, né? muito Toda flexível. maleável, Muito flexível. É o né? exemplo que a gente dá, é tudo muito mole. Mole. E aí as lesões é uma doença. são É uma frequentes. doença. Exatamente. Eu vi sobre isso, eu vi um debate sobre isso, exatamente porque eu fiquei muito impressionada. Né? A pessoa partia do princípio exatamente das as ginastas. As ginastas normalmente são pequenas, são meninas ou meninos menores, mas que têm grande flexibilidade. Mas também tem o problema de poder desenvolver Tem o ônus, exatamente. exatamente. Tem os bônus lindos e maravilhosos, mas o ônus está por trás. A síndrome é muito radical, né? A dor também Exatamente. falou que é uma coisa impressionante depois para a pessoa superar. E Fadiga. aí tudo a ver, exatamente, tudo a ver com o que a gente está falando aqui desse Um diagnóstico. centro Eu acho de que é uma referência oportunidade. nesse nível é essencial. Assim, o que eu tenho dito, né, a gente não precisa criar nada de novo. Eu acho que tem alguns aspectos, algumas clínicas já existem que fazem esses estudos, que fazem pesquisa, que fazem publicação de trabalho. A gente tem que juntar esse trabalho, juntar já quem já diagnosticou, quem já pôde avançar e trazer para essas Aperfeiçoar o que já exatamente para os existe. outros A profissionais. própria classe médica precisa, né, Sim. dessa informação, eles precisam estar preparados para isso, porque eles não têm, né? Não. Esse A tratamento maioria- conjunto faz muita falta, porque realmente, quando você está num ambiente que você trata com médicos isolados, você precisa repassar as informações de um para o outro, e eles falam, poxa, eu queria tanto falar com tal médico, porque eu queria entender o porquê que ele te passou esse medicamento que é novo. Exemplo, eu tomo um medicamento que não é para fibromialgia, mas foi um medicamento que uma psiquiatra muito nova falou, Júlia, a gente pode testar, conversa com a sua reumatologista, É isso. porque é um teste. Se você está disposta, porque a gente já passou por tanta medicação que a gente já vai- aceita. O que tiver vindo que fala que é novo, Se vai que tá melhorar, sendo- a gente... E aí, Impressionante. resultado, eu tomo hoje em dia uma medicação para bipolaridade que regulou alguns neurônios e hoje em dia eu me sinto melhor. Mas foi um teste. Ela me usou de cobaia e conversou com a minha reumatologista. É muito falou, "Poxa, individual, vamos né? tentar?" Porque para um tratamento. funciona, para outro pode não Então funcionar. é você conversar e saber o que está funcionando. Mas aí, no universo, né? Por exemplo, quantas pessoas tem associadas lá na FIRG? Tem quantos associados hoje? Hoje, acompanhando o nosso Instagram, nós temos mais de 10 mil. 14 mil. 14 mil. Mas eu digo o seguinte, você vê que o depoimento, nesse sentido, vai servir para outras pessoas. A própria medicação. Não estou dizendo que a medicação seja... Mas, às vezes, São o testes mesmo que você tratamento... nunca Exatamente. imaginou. Mas, às vezes, E o aí, seu tratamento médico- é o mesmo. É Às porque a vezes- fibromialgia ela não funciona em linha reta, né? Exatamente. Cada São pessoa várias tem uma vertentes. condição Organismo. diferente, né? O Organismo. Exatamente. E falando em junção, como é que tem sido também esse trabalho da FIRG com a Anfibro, né, tem um aspecto nacional, Soraya? Vocês têm dialogado com eles também? Como é que tem sido? Temos a Flávia, né, a Isso, presidente Flávia, da é, a Anfibro, presidente da Anfibro. dá muito apoio para a gente, né, sempre desde o início, e a gente sempre conversa, né, do que pode, do que não pode ser, de como a gente consegue desenvolver. A Flávia é de inclusive, Goiás? Ela é de Santa Catarina. Santa Catarina, tá. Eles têm muita experiência, que a Anfibro já está, né, nessa um luta há know-how bastante gigantesco. tempo. E eles não tinham, né, há bastante tempo uma representatividade aqui no Rio, né? Então ela Isso é bom. apoiou muito. Faz já muita fez. falta a gente faz ter um toda a diferença. acolhimento setorizado também, porque as meninas buscam a Anfibro por ser a referência nacional, mas você quer ter um apoio próximo, você quer ter Claro, um encontro, claro. você quer desabafar, você quer saber como está funcionando a sua região, porque a gente conhece muito bem antes da lei federal que as questões eram muito, muito particulares. Um município aprovava, ou um estado ou outro aprovava, então você não tinha uma política nacional de tratamento. E é o que a lei também em 15.176 trata. Por isso na pele, né? Você lá, procura lá em ajuda e não Petrópolis consegue. a gente conseguiu inserir o símbolo da fibromialgia nas placas de atendimento preferencial. Se você entrar nos ônibus lá tem, Foi um se você trabalho entrar de nas formiguinha, lotéricas né, tem. Eduardo? Se Trabalho você de entrar nos formiguinha. mercados tem, conseguimos a carteirinha da pessoa com fibromialgia. Em 2022 nós aprovamos a lei que iguala a fibromialgia à deficiência, mas o alcance é muito pequeno. Porque é Até local. você esperar a federal, Não, exatamente. Então E o os alcance é muito E pequeno. os efeitos muito localizados. A gente tem que ampliar exatamente, né, até chegar na 15.176. E eram muito individualizadas, por Sim, isso a sim. 15.176 ela generalizou e vai trazer um mecanismo. Que a gente conversou sobre a proposta para o Ministério da Saúde, a gente precisa de uma diretriz, precisa Isso, saber por é onde isso. seguir.
Então, Qual vai ser? eu acho que o desdobramento da clínica da dor... normatiza, né? Porque você, por exemplo, deputado, quando eu fiz essa lei lá em Petrópolis, nós distribuímos para foram 58 cidades, pegaram a lei para reproduzir. Exato. Então, quando o deputado consegue aprovar uma lei em Brasília, acaba Ela é com diretriz, exatamente. acaba com essa história de cada cidade tentar questão- legislar de uma padroniza maneira da para a clínica, pessoa deputada, com a questão da fibromialgia. clínica, ela vai trazer uma diretriz, É isso. um segmento, como É nós isso. vamos diagnosticar, como nós vamos seguir o tratamento, como nós vamos levar em consideração que 500 mulheres estão reagindo bem a essa fisioterapia, mas outras 1.500 não estão lidando bem com a dor. A gente precisa ter essa diretriz, saber qual é o passo a passo mais indicado e que será seguido por muitos. Porque a pergunta sempre que a gente vai fazer, né, e até buscar um local que seja referência, é quantos profissionais eu vou ter que passar para poder entender o que está acontecendo comigo. Exatamente. Não é porque a Soraya deu um depoimento aqui que ela só foi diagnosticada com 36 anos, tendo uma profissional dentro de casa. A sua mãe E não era é uma receita de bolo. Mas eu tô Exatamente, falando não assim, é uma receita. só foi diagnosticada por tempo depois. Tem gente que até hoje provavelmente não sabe Sim, que teve, é verdade. que tem isso. É verdade. que tem. Muitos médicos que É eu verdade. passei até há pouco tempo não conhecem Não nada, sabia. nunca ouviram falar. Olha, É você isso que eu tô procura falando. outro médico. É porque aí Exatamente. quantos profissionais ela vai ter que ir passando por essa dor, pela dor crônica, não só da fibromialgia, mas outras, para a pessoa entender. Na hora que você tiver uma clínica da dor, tiver um ambiente especializado, definido, com pesquisa, com os hospitais universitários, facilita muito, avança muito o E trabalho. Eu antes acho que da o papel clínica, é esse. deputada, nós precisamos também conversar sobre a conscientização, mas uma conscientização médica no quesito de eu não sei o que você tem, eu não sei como te tratar, mas eu vou te encaminhar para a clínica da dor. Sim. Porque Isso. lá eles vão ter um know-how e eles vão ter uma capacidade de te tratar que eu não tenho. É assumir, é literalmente tirar o ego do médico, que a gente sabe que infelizmente tem muitos médicos com ego. Imagina, que isso. Exatamente, é tirar o ego e Eu falar, tenho dentro de poxa, casa. o que me custa encaminhar essa pessoa que está sofrendo para um local que ela vai ser bem tratada? Ainda que eu não saiba o que é e que eu não tenha preocupação em me aperfeiçoar, eu vou encaminhar para quem tem, entendeu? Nós temos relatos, né, de pessoas que falam assim, olha, passei pelo clínico, ele falou que só com reumatologista. Fui no reumatologista, ele disse que é neuro, que não é com ele. É isso. Chega no neuro, é É um psiquiatra. ortopedista. E vai. Não, você está com dor, articulações, deve mandar o ortopedista. Volta pro reumatologista. Volta pro reumatologista. A Não, pessoa volta fica, pro não sei ortopedista. mais para onde... Ah, mas você já foi? Já fui. Ele já falou que não é... Eu já passei por isso. Eu fui no neurologista mostrar exames e tudo mais. Você não tem nada... Comecei a conversar sobre fibromialgia. Não, olha, eu não falo sobre fibromialgia, você tem que ir no psiquiatra, porque isso é uma doença psicológica, psicossomática. Psicossomática, nossa. Essa mas não é frase, neurológico. essa palavra Psicossomática. encaixa tudo, né? É. Ah, minha querida, você está com um problema psicossomático. Pronto, Isso aí não é meu. Pronto, é meu. Já vai embora. Não Acabou, quer facilita. saber. Então, que exista realmente um local onde queiram entender essa questão. É essencial. Assim, o nosso trabalho lá agora é exatamente impor depois da lei, eu acho que a lei é um avanço, é um bom reconhecimento, agora é impor essa condição do tratamento. O preparo dos profissionais. Exatamente, preparo profissional. Eu tenho um profissional em casa, infelizmente não está aqui no Brasil, mas ele é dedicado, ele preferiu dedicar, ele é neurologia também, a neurologia, está acabando na residência em neurologia, e ele dedicou a questão do Alzheimer. Então, ele fala assim, Essencial. não adianta fazer o diagnóstico só, você vai ter que entender tudo que Quadro, envolve, né? como é que chegou ali o ponto, o que faz, o que não fez, o que influencia. E eu tenho ouvido também, não só dele, meu filho aqui, aliás, mandar um beijo para o Luiz Guilherme aqui, ouvido dele, não só dele, mas de outros profissionais que estudam esse mecanismo, que dão tratamento ao TEA, o transtorno de espectro autista, que uma coisa que faz muita diferença no tratamento chama-se alimentação. Também. Impressionante, né? Faz toda a diferença. Impressionante como a alimentação influencia diretamente na recuperação, até mesmo na absorção do medicamento, dos nutrientes, tudo. Nós temos na FIRG, a nossa vice-presidente, ela é nutricionista, e nós conversamos muito sobre isso, porque a fibromialgia, você ouve muito de muitas pessoas que às vezes não sabem o que estão falando, mas realmente a questão da alimentação ela influencia muito nas dores, muito. Só que cada pessoa tem um mecanismo, então a gente precisa adaptar. E não adianta, você não come glúten, não come isso, não come aquilo, você ficou ótimo.
Mas a minha Precisa realidade ser é diferente individual. da sua, É. exatamente. Então a gente lida muito sobre isso também no dia a dia. Mas é inquestionável que a questão da alimentação é essencial Eu para tenho- qualquer resultado em qualquer patologia. Eu O tenho estilo de ouvido- vida, né? eu tenho ouvido muito isso. Eu tive lá visitando uma clínica também lá em Itaboraí, tive com a minha amiga Berenice Piana, que foi uma das precursoras no debate do autismo, da própria lei, né, que foi 2011, 2012, me lembro muito bem Leva disso. o nome dela ali. Leva o nome dela porque ela foi uma batalhadora para mim. Precursora. E eu tive a oportunidade de atuar desde o início ali. Ela foi buscar uma pessoa no Paraná, ela dá esse depoimento, ela foi buscar uma pessoa no Paraná que mandou essa amiga dela, esse amigo dela do Paraná, falou: procura o deputado Hugo Leal, você Não, vai que entender, legal. que ele vai entender o que você está passando, mesmo que ele não tenha. Aí virou uma amizade, né, e até consolidar esse trabalho. E ela, assim, fala, e a gente tem visto cada vez mais, que às vezes o tratamento só da mudança Dos da hábitos, dieta, né? dos hábitos alimentares, faz uma diferença para a criança, para o adolescente. É. E isso desdobra também nesse tratamento da dor. Sim. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, né? Provado e comprovado. Eu acho que isso é multidisciplinar mesmo. Multidisciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar. É isso, essa é a ideia. Tudo que a gente está falando aqui passa por uma palavrinha que às vezes parece tão simples, mas assim, inalcançável diante de determinadas situações, que é a tal da dignidade, né? Porque você dá dignidade para a pessoa que está Respeito e dignidade. sofrendo, né? É. Respeito, é uma luta tão grande, né? Porque você precisa ter o acompanhamento, a clínica da dor, por exemplo, né? Ali a gente está treinando, a gente vai estar, né? Se Deus quiser, sendo aprovada essa lei, deputado Hugo Leal, a gente vai estar treinando novos profissionais, Sim. porque a gente tem essa dificuldade, né, de Exatamente. conhecimento dentro da classe médica. Você está facilitando o diagnóstico, porque faltam locais especializados para diagnosticar a fibromialgia. Você ajuda no tratamento, você ajuda no acompanhamento. Olha a importância acolhimento, e a né? relevância Já é uma da forma de clínica da dor, visibilidade. desse projeto de lei. A pessoa com a fibromialgia, ela já vai se sentir reconhecida e validada nesse local, É. porque já é metade do caminho também psicológico que o Eduardo estava pontuando de início, que você não ter credibilidade das próprias pessoas que você ama, você Sim, já se sim. sente totalmente arrasado. Então, se Você você não está tá em um nem- local que reconhecem e que tem empatia com a sua dor, você já se sente completamente Se realizado. você chega num local que te acolhe, te abraça, que olha para você, só olhar, né? Dá um bom dia. As pessoas sentem falta disso, porque às vezes as pessoas que estão do lado abandonaram, né? Sim. Então, qualquer abraço, qualquer acolhimento faz toda a diferença na Aí saúde você mental vê, né? dessa Vocês estão pessoa. falando também da alimentação, né? Mas para você se alimentar bem, você tem que ter Dinheiro. o mínimo Dignidade. de dignidade. Então, você precisa. O- Boa parte das pessoas que sofrem com fibromialgia não conseguem trabalhar, dependem do benefício que está sendo cortado, Exatamente. que é a lei que tira do perito Ou que do, vai do receber uma cesta básica, a INSS cesta o básica poder vai de vir cortar. cortando. Exatamente. Vem de encontro. Então, assim, é você entrar numa causa, isso, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou no mandato do Hugo Leal desde que eu saí lá como vereador, tive a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, e quando o Hugo me chama para a equipe, uma das coisas que eu ouvi aqui do Luciano, na primeira conversa com ele, que ele me disse o seguinte, ó, o Luciano é o nosso chefe de gabinete aqui, ele disse: o trabalho do Hugo tem começo, meio e fim. Nenhuma causa fica pela metade. A gente não começa nada que a gente não consiga Não adianta fazer o conseguir a lei que acompanhamento, não tiver... a gente não quer fazer que as funcionar. coisas aqui funcionem de verdade. Eu falei, pô, então aqui é o meu lugar. Porque tem que Nossa, ter faz toda a efetividade. diferença. Nossos olhos brilham com isso, porque não adianta, beleza, conseguimos a lei, ótimo. Ótimo. Mas e agora? Eu falo sempre o seguinte: uma coisa é o discurso. O discurso fica bem, mas se não tiver o recurso, quem vai aportar, quem vai Isso. atender, quem vai Essencial. fazer, Exatamente. não acontece. Então, eu, Essencial. assim, graças a Deus, fico feliz aqui desse depoimento do Eduardo, de outros que a gente tem, porque a gente quer transformar o trabalho em realidade, quer dar resultado, quer mostrar que as sensacional. coisas são ações, porque o meu papel não é só legislar, meu papel também é fiscalizar o executivo Exatamente. e cobrar dele as políticas públicas. E a questão da empatia. Eu lembro bem da primeira conversa que nós tivemos com o senhor deputado. E eu pensei, nossa, realmente, ele foi honesto. Ele virou pra gente e falou: eu não tenho fibromialgia, eu não conheço muito perto quem tenha, mas eu sei o que vocês sentem, eu quero entender o que vocês sentem. E a empatia é isso, você não precisa sentir, Exatamente. você não precisa ter, só se você prestar atenção e tratar com respeito, já é o diferencial. Eu entendo perfeitamente isso, acho assim, me dá orgulho de cada vez mais. Olha só que eu já estou nessa estrada
há alguns anos. Eu estou no meu 5º mandato, né? E a gente nunca deixou de atender, nunca deixou de olhar. Eu falo assim, o exemplo é a própria Lei Seca. A Lei Seca está me beneficiando em quê? Nada, não sou dono de táxi, nem dono de quantas famílias. Exatamente. Quantas vidas você faz exatamente dentro da perspectiva de não você saber que ouviu vai ter alguém resultado. que sofreu com Exatamente. isso e trouxe o resultado. Isso eu vivi várias vezes. Isso eu vejo muito ali na nossa cidade, porque assim, uma das críticas construtivas que eu tinha ao deputado Hugo Leal é que ele divulga muito pouco as coisas que ele faz. Que aí tô eu, a Duda, Arthur, a modéstia. Edson, Silvia. Tá todo mundo trabalhando para mudar isso nele. Não, é difícil. Porque ele tem 5 mandatos? Tem, mas são mandatos conquistados com muito trabalho. Esse homem não para. Ele acorda às 5 da manhã e só Deus sabe que hora que ele vai dormir, porque ele roda as cidades todas, vai nos prefeitos, leva recursos. Só que muitas vezes isso não chega para as pessoas. Tá nos Vou dar um exemplo para vocês. Lá a gente passou agora pela caminhada do Outubro Rosa. Então, assim, uma área que o deputado atua de maneira muito firme é a questão do acompanhamento, do tratamento, da oncologia, a nossa luta contra o câncer. Aí você vê, lá na minha cidade, os 2 mamógrafos que a cidade tem, foi ele que colocou recurso, ele que deu dinheiro para a cidade para poder ter os 2 mamógrafos. Quase ninguém sabia que os mamógrafos, a ressonância, precisa ser foi divulgado. ele colocou agora recurso que está sendo liberado para ampliação do setor de oncologia, que aí a gente está massificando. Ele vai na caminhada Outubro Rosa. Eu quase, assim, com todo respeito do meu deputado, eu estava quase tendo um bebê ali de parto normal. Eu estava sentindo a contração já, porque eu chego na caminhada, o deputado chega aos 45 do segundo tempo na caminhada, lotado de gente, lotado. E eu falei, meu Deus do céu, esse homem fez tanto por essa cidade e as pessoas precisam saber que ele fez. E assim, eu sou diabético e extremamente ansioso. Assim. Aí o deputado chega no final, aos 45, dá o microfone na mão dele, ele, assim, esqueceu uma coisinha ou outra do que ele fez, mas ele pega o microfone e fala assim, poxa, mas a luta aqui hoje é o quê? Qual é a maior dificuldade? A dificuldade é a van para transportar. Então, ano que vem eu vou dar a van para vocês. Eu falei, meu Deus do céu. Acabou. Então, assim, quer dizer, deu os mamógrafos, ampliou, deu recurso, colocou o recurso lá, porque lá a gente tem a PPO, a gente tem o CTO e tem a PPO. Então, ele coloca recurso todos os anos nas instituições. Só esse ano foram 13 instituições que receberam recurso. Aí, às vezes, você chega na instituição e assim, o deputado coloca o recurso, mas às vezes ele não ia lá na instituição. E as pessoas precisam saber. Óbvio, precisa Me dá uma agonia muito. Você está aproveitando para desabafar, gente, deputado. Deixa eu desabafar, deputado. Eu vou cortar essa parte aqui. Você chega lá e você vê assim, a gente vai numa creche. Tem uma creche lá que fica numa área que a gente sabe que tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Você chega lá, são 90 crianças que são atendidas lá. A mãe não sabe que aquele serviço só está funcionando porque ele colocou recurso. Eu, como sou um cara de comunicação, quando eu chego no mandato, eu falei, aqui que eu tenho que ficar. Tá bom. Só para... Desculpa, deputado. Olha só, gente. Não resisti. Vai lá. Eu sei, eu agradeço a sua gentileza. Né? Mas hoje aqui o nosso assunto é fibromialgia, então a gente vai ter que também caminhar para o encerramento aqui. E antes de encerrar, eu queria saber de vocês o que seria importante agora as pessoas poderem aderir. Como é que vocês, além das redes sociais, como é que nós podemos mobilizar as entidades, as associações também, para poder estimular, para poder cobrar também do Congresso Nacional? Porque a gente está fazendo nosso papel, mas outros parlamentares também podem mobilizar, Soraya. Eu acho que essa conscientização, começando nas escolas, nas faculdades, né, as pessoas já saindo dali, porque a escola é tudo, é ali que as pessoas, né, aprendem o que não aprendem em casa, em qualquer outro lugar. Então, eu acho muito importante eu colocar isso na pauta, né, do ensino geral no Brasil e começar daí, porque dali a informação vai indo para frente e eu acho que conscientização aí nos municípios, né, a gente está fazendo. Nós temos feito chamados de reuniões, de eventos para que seja publicado, disseminado o conhecimento. Encontros, a gente tem marcado encontros para que as pessoas desabafem também, não somente peguem o conhecimento e levem para casa, mas que também quem esteja ali com a situação já diagnosticada que desabafe, que se sinta acolhido. Nós temos colhido também assinaturas para elevar alguns projetos, exatamente. Sabe que outra coisa que eu pensei aqui que a gente podia atuar? Eu pensei aqui um insight aqui. A gente poderia pedir sempre espaços nos congressos médicos. Sim. Olha, incrível. Seria bom. essencial. O congresso médico de neurologia.
essencial. Posso Puxa- abrir uma barraquinha puxa aqui? lá, doutor, Olha, isso. eles vão ter maior resistência, mas eu Mas acho se que pelo menos alguém visualizar... nos congressos É. médicos, né, porque isso dão muita visibilidade, Seria tem muito essencial. estudo de caso, Isso. estudo de caso, podemos dar uma barraquinha aqui só Não para é falar o do... insight, é o insight. É isso aí. Excelente. E porque isso o mesmo. congresso de neurologia, congresso de reumatologia, congresso de Ortopedia. ortopedia. Podemos fazer uma barraquinha aqui, fisioterapia. Fazer Fisioterapia, me deixa só um neurologia, espaçozinho aqui abertura. para a gente poder falar da fibromialgia, falar do reconhecimento, falar das leis. Aí vai ter resistência, mas a gente tem que cobrir uma essa ótima resistência. ideia. Mas acho que poderíamos começar a fazer com as sociedades brasileiras, né, de reumatologia, de ortopedia. Ortopedia eu conheço especialmente. Podemos Mas começar. outras, né, começar a abordar, já que... Uma portinha que nós Então, conseguimos. exatamente, mas porque Exatamente. aí você vai pegar os profissionais. Sim. E que é bom. Sim. E Que vai a gente disseminar. precisa do conhecimento dos Exatamente. profissionais. Porque essa visita nos municípios de divulgação da síndrome e tudo mais, ela é importante do reconhecimento legal, mas na hora que você atingir ali o profissional, né? Porque o profissional... Que é o essencial, né? resiste, A gente ele depende resiste, deles. ele resiste, ele Exatamente. resiste. Não e aí lê você nada vai na agredir. internet, ele não. vai, ele não lê. Eu A tô gente precisa falando levar a parte mais empática da situação. Exatamente. Talvez Eu acho que a gente levando. poderia fazer, assim, dedicar vocês, a Anfibro, a FIRG, dedicar esse ano de 2026, já que a lei vai entrar em vigor Sensacional. em janeiro agora, do ano Sim. que vem, já falar sobre exatamente buscar onde vão acontecer os congressos Perfeito. médicos. E a Até gente mesmo começar a para cutucar. buscarmos o apoio sobre a avaliação biopsico, né? Porque a gente está com problema nessa questão. Nós temos outros deputados que são médicos de outros estados, aqui do estado do Rio, de outros estados também. A gente pega e começa a cutucar e me leva lá no congresso médico. Deixa só um espaço para poder falar sobre Até isso. a 5 área minutinhos. odontológica precisa Sim, dessa sim, conscientização, porque... né, ATM, DTM, todas Sim. as disfunções, elas também geram um quadro de dor Porque excelente. a tensão, a pessoa Atenção. dorme tensa e morde o ATM. Aí, isso aí eu conheço. Isso aí eu já- aí dói. Vamos passar, porque isso aí vai dar um outro podcast. A gente, É deputado da excelente, FIRG e a deputado. Anfibro vão fazer uma mobilização para aprovação do projeto de lei da Clínica da Dor. Sim, Já sim. começamos, Acho já importante que estamos. vocês possam falar um pouquinho sobre isso, para a gente ter encerrar. até um Nós recorte temos e encerrar. mobilizado, a gente coloca realmente na nossa sociedade, na nossa comunidade, inclusive no Instagram, o nosso apelo é bem grande, porque nós temos mais de 14 mil pessoas assistindo e acompanhando a causa. Então, nós temos pedido diariamente para que apoiem justamente centralizando as forças. Nós precisamos primeiro desse projeto, então a gente foca nesse e leva ele, pede a urgência, pede a prioridade, e aí possivelmente a gente pula para outra questão que esteja necessitando de atenção. Então é essencial que a gente possa divulgar também, que tragam conhecimento, que tragam apoio. É muito bom quando a gente se une nesse intuito. Bom, gente, aqui se deixar, a gente vai ficar A gente aqui. vai. Esse bate-papo aqui Tem muito está assunto. super agradável, muito bom. Eu acho que também é esclarecedor, tanto para vocês quanto para a gente também. Cada vez que a gente puder divulgar isso, levar o tema, certeza. todas as vezes que a gente traz o tema também nas nossas redes sociais, ele tem grande repercussão. apelo gigante. A gente tem que levar para outros canais onde efetivamente eles não são aqueles que a gente tem conhecimento e vai atingindo outras pessoas. E a gente tem recebido muita demanda assim, muito posicionamento de pessoas. Eu também tenho, eu queria conhecer a associação. Isso que é o que dá essa dinâmica para nós podermos fazer. E a ideia de fazer esse podcast aqui, o nosso primeiro podcast Sou Leal, é exatamente a gente poder divulgar ainda mais, né, o trabalho de vocês, da FIRG, da Anfibro, e também dizer qual que é o nosso compromisso, em que o nosso telespectador, quem está nos acompanhando, pode também colaborar. Então, acho que essa é a mensagem principal nossa. Essa luta é uma luta permanente, vocês sabem, vocês lutam com a dor permanente, de forma permanente também, todos os dias. Então, a nossa também vai ser uma luta permanente. Eu costumo brincar, nós estaremos em assembleia permanente, qualquer novidade, qualquer assunto. E acho que nós vamos nos concentrar no projeto de lei da criação das clínicas da dor, né, para o próximo ano. Mas aí, Eduardo, nós vamos ter que buscar, você faz essa Nosso pesquisa. dever de casa. Dever de casa é pesquisar todos os congressos médicos que vão acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, que for, para a gente ir lá dar Compromisso conjunto. dar um cutucão neles lá, tá certo? Estamos Eu queria- comprometidas, Perfeito. Eu deputada. queria ouvir, então, a mensagem final também da Soraya, depois da Júlia e do Eduardo. Em primeiro lugar, queremos agradecer o seu apoio, que faz toda a diferença na nossa causa, porque
nós sozinhos não somos nada, né? Ninguém sozinho faz nada. Então, essa parceria é de grande importância, tanto para nós quanto para todos os fibromialgicos, a nível nacional, né? A nível federal. E somos muito felizes com essa parceria e muito obrigada. Obrigado, Soraya. Júlia? Deputado, as palavras da Soraya são as minhas. Eu só queria realmente enaltecer a empatia que o deputado tem com as pessoas que sentem dores ou que têm qualquer outro tipo de necessidade especial e agradecer realmente a oportunidade de trazer visibilidade para a nossa dor, para a dor de quem está em casa e de todos que acompanham. Quanto mais nós pudermos apoiar e receber as pessoas que precisam de ajuda, será essencial. Muito obrigada também, Eduardo. Obrigada, Eduardo, que puxou a gente lá de trás. Eduardo vem pra cá. trazendo. Fala, Eduardo. É muito bom a gente conseguir fazer alguma diferença na vida das pessoas, né? Porque já tanta dor, tanto sofrimento, fome, né? As pessoas já passam tanta dificuldade. Eu fico muito feliz quando eu consigo ver um trabalho que realmente dá resultado, assim. Eu me sinto realizado, porque, assim, da nossa maneira aqui, do nosso jeito, a gente está impactando a vida das pessoas, né? Dos autistas, das pessoas com fibromialgia. A gente está agora finalizando um projeto maravilhoso do deputado em relação à violência obstétrica. A gente atua na questão da oncologia, da luta contra o câncer, nas vagas de creche, esporte. O ECOAR são 86 núcleos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Nossa, é tanta coisa. E, para mim, como um profissional de comunicação, estar trabalhando num mandato onde eu consigo não só ajudar na questão dos textos, dos projetos de lei e tudo que a gente vem fazendo, mas também a divulgar algo que as pessoas precisam saber, precisam entender, para que vocês que têm fibromialgia sofram menos preconceito, tenham menos barreiras. Assim, eu estou muito realizado. Muito então, obrigado, deputado. Obrigado, meninas. Olha só, nós estamos hoje encerrando aqui o nosso podcast Sou Leal, primeiro podcast com o trabalho da fibromialgia. Lembrando que fibromialgia não é frescura, não é exagero. A dor é real e o respeito também tem que ser real. Então, nós fizemos esse bate-papo aqui para você tomar mais conhecimento. Você que tem alguém na família que já falou sobre essa palavra fibromialgia, você, profissional de saúde, médico, enfermeiro, todos que atuam na área de saúde também, poder entender um pouco mais. Repito, não é exagero, é dor. E a dor é real. Para essa dor é real, o respeito também tem que ser real.